Oi, tudo bem? Bem-vindo ao canal PY Ajude-me. Hoje você vai aprender como fazer seu próprio Decorator rapidinho. Já vou te falar, não tira esse vídeo, não tenha medo desse código. Parece absurdo, mas é extremamente simples. Você vai ver, depois dessa aula, você vai saber como fazer seu próprio Decorator. So, olha aqui. Um Decorator serve assim. Um Decorator é o seguinte. Você tem uma função e vamos supor agora você, que nem eu, cabeção, esquece tudo. Ele depois fez, nossa, não, eu preciso aqui adicionar uma função, umas coisas aqui, umas funcionalidades eu quero fazer como resultado. E se agora editar todas as funções que eu escrevi, vai demorar para sempre. E, na verdade, eu também às vezes precisa a função, como já eu escrevi o resultado, caramba, o que vou fazer agora? Usa um decorator. É uma coisa maravilhosa. E provavelmente, de todas as coisas que o Python tem, é a coisa mais genial que tem, realmente. De todas, de width, de lambda, sabe, de walrus, bagulho lá. Essa é a coisa mais genial que tem. É incrível. E, claro, como sempre, eu odiei no começo. Para que serve essa merda? Né? Mas é uma maravilha. Então, olha aqui, um exemplo bem simples também, para não ficar cheio de tela de código. Normalmente eu coloco um pouquinho mais, vamos dizer, uma coisa mais útil como exemplo, né? Mas aqui, para encher aqui a tela tudo de código, duas funções, ok? Vou retornar 20, obviamente, né? Isso fica meio óbvio. E esse decorator faz agora negócio vezes 2. Então, em vez de 20, vai retornar 40 agora. Olha aqui. So, R1, R2. Perfeito? Deu certo. Só que agora você provavelmente está com muito medo desse código. Porque, primeiro, decorators são geralmente ensinados de uma maneira mais compacta, não tão complicado, entre aspas, que pelo jeito primeiro parece como eu escrevi. Mas essa versão é bem melhor, você vai ver. Primeiro, eu também não escrevi esse código. Eu escrevi tudo que tem X. E esse é basicamente aqui onde coloquei os comentários. É a única coisa que tem que mudar. Esse aqui que você vai adicionar. O resto, o esqueleto, é todo o resto. Tira todas essas frases, todos os negócios aqui com X. Ok? Esse aqui. E esse esqueleto do seu decorator, você sempre vai copiar assim, sempre, eu faço isso até hoje. Eu não saberia escrever isso de cor, esse negócio, ok? Eu tenho aqui meu negócio, as anotações, né? Você até pode colocar nesse negócio que eu fiz esse vídeo, sabe? Quando você coloca esse keyboard shortcut, você escreve uma coisa, decorator, e ele escreve o esqueleto, e depois você faz. Eu achei isso no Stack Overflow. Esse negócio teve muitos comentários positivos, thumbs up. Todo mundo fala que é bagulho genial. Por que é tão genial? É diferente que todos os outros decorators. Porque você pode passar argumentos. Entendeu? Então você pode modificar o decorator. Como decorator, como é ensinado, geralmente você não pode fazer isso. Decorator padrão é bem arroz e feijão, entendeu? Mas aqui você já pode passar argumentos. Isso é coisa maravilhosa, porque você pode até pode fazer vezes X, vamos supor, negócio que vamos chamar isso de vezes X, ok? Olha, eu vou te mostrar como modificar o negócio aqui. E agora a gente vai colocar aqui mais um novo aqui. Vamos fazer N, né? Ele sempre colocava N. E o nosso patrão vai ser 2, ok? Então, se a gente não fizer nada, vai multiplicar por 2, ok? Então, agora o que você pode fazer é N. Aqui vamos fazer nada. Esse vai ser o patrão, vai por 2. E a gente vai colocar aqui N é 10, ok? E agora, em vez de colocar vezes 2, vamos colocar aqui vezes N. Né? Esse aqui, como por isso eu falei. Esse aqui com X, comentário com X, e que você faz, é código que você está adicionando. Esse código que está adicionando é aula de iniciante aqui. É tipo a primeira aula de Python, entendeu? Bem simples, mas olha que poderoso o negócio é. Ok? Agora a gente tem negócio aqui. R1, 40. O padrão era 2. L2, 200, entendeu? Por isso é tão legal esse negócio. Então você nem precisa entender o que está escrito, honestamente. Você só precisa entender isso que você adicionar. Olha, para ter uma ideia. É porque ele tá retornando uma função. Essa coisa é coisa mais doida. Que dá para ver que na Holanda eles fumam muita maconha, entendeu? Muita maconha, porque senão esse holandês não teria jamais
Inventaram uma coisa dessa. É muito doido o bagulho, mas é genial. É genial. Por mim, ganharia aqui prêmio Nobel em tudo. Literatura, em tecnologia, em tudo, tudo. Esse bagulho é mais genial do mundo. Entendeu? Então, é basicamente isso. Você pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, como você já percebeu, eu coloquei aqui em printoi, true. Então, eu falo if printoi, nos argumentos que eu estou passando, aí vai executar. E assim vai. Vamos fazer rapidinho um decorator que vamos fazer de pedir um input. Vamos fazer pedir um input, rapidinho. Então, olha, ideia é a seguinte, você pega, eu vou escrever aqui embaixo, você pega aqui, negócio, a gente vai pedir input e vai multiplicar pelo input, ok? Vamos tirar então a N2, certo? Só, obviamente vai ter aqui um erro. Eu não sei porque meus erros não estão ligados, deveria... Tá vermelho agora, mas não tá. Sei lá por quê, não sei, mas tudo bem. Só não posso esquecer. Ok, então, a gente vai pedir nesse negócio aqui um input. Input. Multi. E agora não vamos verificar. Normalmente você sempre tem que pensar, o usuário está fazendo merda, ok? Tem que verificar o input se realmente um integer, né? Mas agora, vamos agora, a gente vai confiar na gente mesmo. Então, coloca input. Só às vezes aperto espaço sem querer. Vamos colocar um strip aqui atrás. E agora esse vai ser o número. E agora vamos multiplicar pelo nosso input, ok? Então, a gente vai definir uma função. Def. Vamos tirar toda essa cagada aqui. Fica um pouquinho mais claro para você. Print acabamos. Se podemos deixar, né? Print acabamos. Só vamos aqui. Colocar as coisas que não são dentro do nosso esqueleto, ok? Tudo aqui que não tivesse X é dentro do esqueleto. Só você está vendo que são 3 linhas. É Python normal. É aula de iniciante. Primeira aula de Python. Então, vamos lá. Def cálculo, calc e multi. Agora vamos fazer um cálculo extremamente, absurdamente difícil de matemática, extremamente difícil, sei lá, I é 2 vezes 7, ok? Super difícil. Agora vai sair 14, você é um gênio. Isso. A gente vai retornar I, simplesmente. Não, você também poderia colocar retornar também diretamente aqui, como você quiser, tanto faz. E agora a gente vai, mas assim, além disso, vamos agora pedir um input. Para o usuário, depois, quando tiver acabado, já coloca seu input e quer fazer mais uma multiplicação extremamente avançada e complicada, como aqui. Então, vamos colocar printoi. A gente nem tem mais, não precisamos mais, a gente pode tirar. Isso você sempre deixa vazio. Porque isso é função. A função é passado automaticamente. Tira a mão disso aí. Tudo onde dá FPY, você tira a mão, você nunca muda nada, ok? Also tem que ter, pelo menos, esse negócio você tem que ter, ok? Só isso tem que ter. Isso. Agora, não temos nenhum argumento. Vamos chamar a nossa função. Aqui vamos colocar um print aqui no meio. A gente saber, ok, que é realmente 14. Perfeito, é 14. Agora, você está vendo agora, ele chamou agora o nosso input, certo? A gente poderia ter escrito alguma coisa, mas tudo bem. Então, 14, vamos fazer 14 vezes 10, né? Fica fácil para todo mundo. Acabamos. E agora, chama esse R, né? Esse é o resultado. Está vendo? Então, você pode, basicamente, em funções, você pode, basicamente, não, na verdade, modificar funções. Você pega funções e depois você faz algumas operações adicionais. Ou antes, você também pode fazer antes, né? Você pode, completamente enganar o negócio. Você coloca aqui, sei lá, return,
Aí a função agora sempre vai retornar não importa o que está escrito aqui, sempre vai ser Às vezes é bom para, sabe, para quando um módulo não está funcionando como você gostaria, você simplesmente quer, tipo, o mock, fazer o mock, né? Também tem esse negócio, de mock também é uma hora, da hora, bagulho. Também tem dentro de Python, né, o mock. Às vezes você pode escrever seu próprio mock, aí sempre retorna a mesma coisa, não importa, eu vou fazer aqui, chamar essa função, mas eu vou, tipo, meio enganar o negócio, entendeu? Maravilhoso. Maravilhoso esse negócio. Decorator, ótimo. Então aqui você vai copiar, pega agora na descrição já, senão você vai esquecer. Esse código aqui. Esse é importante. Assim tem que ser. Esse é o esqueleto, ok? Eu uso sempre, até hoje, faço um decorator, eu uso copy-paste. Aí depois eu coloco aqui minhas coisas aqui. Ou antes, quando eu quero que faça uma coisa antes da função. Ou quando ela faz uma coisa depois da função, ok? Como resultado. É basicão, você pode colocar qualquer código aqui. Basicão até super avançado. E aqui você pode colocar suas outras variáveis que você gostaria, né? É o único decorator, é o único jeito que eu vi até agora, que eu, como eu já falei, eu copiei esse código do Stack Overflow, é genial esse negócio. Eu não sei se eu poderia inventar uma coisa dessa, mas ele recebeu muito elogio da galera. Fala esse tipo, outro mundo, é muito louco. Porque você consegue fazer isso aí. Você não precisa escrever para qualquer merdinha novo decorator, entendeu? Então você faz assim e, bora lá. Boa sorte com decorators. Coisa maravilhosa, você vai adorar. Você só vai usar decorators, que nem eu. E pode colocar um em cima do outro, né? Essa coisa. Vamos fazer mais um, vai. A gente tem vezes x, eu chamei da mesma coisa, então vamos colocar vezes x2. Isso vai resultar, vai retornar negócio. E agora, vamos colocar mais uma aqui em cima. Aqui, nosso primeiro, vezes x10, entendeu? Então vamos fazer o mesmo cálculo. So, ótimo. Peraí. Agora deletei tudo aqui, por isso não está funcionando para nada. Então, vamos voltar tudo aqui pelo input. Preciso, obviamente, meu input aqui. So, input, isso. Agora vamos chamar vezes x2. Agora vamos pegar esse aqui e vamos colocar aqui em cima desse negócio. Beleza? Então a gente vai chamar agora dois decorators como essa função. Essa coisa é muito de maconheiro, né? Esse negócio de holandês, meu. Muito de maconheiro. So, peraí. Mas é genial. É genial esse negócio. So, agora tá chamando input. Temos 14, a gente já sabe. Agora a gente vai multiplicar por 10. E vamos colocar. Então, 140. E vamos colocar mais. Multiplicar para 10 de novo. So, e agora a gente tem 1400. Tá vendo? Ele executou as duas coisas. É absurdo, é muito doido esse negócio. Quando eu saquei, essa foi uma das primeiras coisas que, tipo, das coisas novas, entre aspas, em Python, que eu saquei, entendeu? Na verdade, eu comecei com static method, tipo, para tirar o self simplesmente de um método. Bem, genial, genial, ok? E realmente, esse foi uma das primeiras coisas que realmente comecei a amar de Python. Eu odiava Lambda ainda, né, naquele ponto, quando eu comecei a amar isso. Várias outras coisas que eu não gostei. Mas o Decorator foi rapidinho no meu coração esse negócio. Muito bom, meu. Ok? Então você vai, como eu já falei, você vai copiar. Vamos colocar um comentário agora. Você vai copiar esse código e você vai usar como seu esqueleto para qualquer decorator que você fizer, você pode adicionar argumentos. Aliás, esses argumentos, obviamente, sempre precisa de um valor padrão. Você não pode deixar solto, porque o FPY sempre tem que estar none. E sempre tem que ter como primeiro, ok? Não mexe com isso. Isso sempre vai ficar desse jeito. Argumentos adicionais, você pode adicionar depois. Se você quiser, você pode também colocar um args-quarks para aceitar qualquer coisa e depois verificar lá dentro, né? Também vou fazer uma aula sobre args-quarks, ok? Muito obrigado, tchau, tchau, galera.